Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos iniciar o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. No último programa nós conversamos sobre a conversa, do Telésforo, a palestra que o Telésforo está dando lá no Centro de Mensageiros. E no programa passado nós vimos que ele tocou um assunto muito importante, dizendo que o espírito da revelação é progressivo, assim como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. E aí a gente viu que, conforme o ser humano evolui, o seu entendimento também sobre a transcendência divina aumenta. E os espíritos superiores, em nome de Jesus, sabendo disso, vão dosando as informações novas que vêm do mundo espiritual para nós. Nós conversamos que a ideia de Deus no homem primitivo é uma, Moisés traz outra visão de Deus, a mentalidade humana já estava um pouquinho mais avançada. Jesus, 3.000 anos depois, vem abrir mais ainda o nosso entendimento e nos mostrar a paternidade divina. E com Allan Kardec também, no estudo, no Livro dos Espíritos, dos atributos de Deus, vem abrindo mais ainda para nós. Então, nós comentamos que, infelizmente, existem algumas pessoas que não gostam muito, vamos dizer assim, não tem muita afinidade com a obra do Chico Xavier, de toda a sua psicografia, dizendo que muita coisa que o Chico nos mostrou não está na obra básica, na obra de Allan Kardec. Mas a gente vê que o próprio Cristo, em João 16 está lá dito: eu ainda teria muita coisa para vos dizer, mas vocês não compreenderiam. Então, Jesus fala assim, en passant, sobre reencarnação com Nicodemos, mas Allan Kardec já abre, para nós, uma visão muito mais ampliada desse mecanismo. E Chico, os espíritos, através de Chico Xavier, vêm mostrar detalhes que Jesus não poderia ter dito, nem Allan Kardec, Então a gente vê como aqui, e a gente lembra que a gente leu até em Prolegômenos, os espíritos que codificaram, que escreveram o Espiritismo, eles colocam em Prolegômenos que tinha coisas que era revelada para Kardec, mas Kardec não tinha autorização para revelar para as pessoas, e que ele seria avisado quando isso pudesse acontecer. Pode ter, Kardec pode ter recebido revelações que não teve autorização para dizer, mas não é que não é verdade. Porque eles disseram isso. Ele poderia, Ele poderia não ter, ele ter escutado alguma revelação do mundo espiritual, mas se ele não recebeu ordem, durante a sua encarnação, ele não colocou, porque ele já tinha sido advertido quanto a isso, que tudo vinha, no momento certo. No programa passado, nós encerramos, Tereza, no final do parágrafo, só para um trechinho, dizendo assim: há homens infernais criando infernos para si mesmos.
Isso. E mais adiante ele vai continuar dizendo, não podemos, porém... Isso a gente vai começar a ler, que a gente nem leu. Só essa primeira frase aí. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Antes da gente ler, da Teresa ler o parágrafo, porque aí por que eu estou falando? Porque emenda um raciocínio com o outro. Ele disse que há homens infernais criando infernos para si mesmos. E logo em seguida ele fala que ele não pode perder tempo no exame da teimosia alheia. Às vezes o leitor pode dizer assim, então vai abandonar a gente só porque a gente é teimoso? E aí o Espírito abandona a gente, o nosso amigo espiritual, que nós estamos cercados dele sempre. E aí a gente vai na pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, é o que o Telésforo falou aqui da questão da teimosia, né? Então, o teimoso, né? Marco Antônio, é isso que vos fala. Teimoso, teimoso. E aí o espírito me abandona? Olha a resposta dos espíritos a Allan Kardec. Afasta-se, afasta-se, quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona. Então, abandono não existe. Pode ter um afastamento porque não está criando sintonia. Eu só queria aproveitar o final do que a gente leu para emendar no raciocínio, porque isso aqui não é abandono. Eles não abandonam a gente, graças a Deus. Então vamos começar a leitura a partir do parágrafo 16. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Vamos repetir. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Por que será que Telésforo está dizendo que cada vez mais a humanidade está se aproximando dos círculos inferiores? Porque ela podia estar se movimentando para o lado oposto, para os lados superiores. Um dos motivos é o nosso, vamos dizer assim, o nosso materialismo exacerbado. Porque a maioria dos habitantes da Terra, infelizmente, não estão propensos a cultivar a sua espiritualidade superior. Estão mais propensos a viver como se só o hoje importasse, como se ninguém mais existisse, você não tivesse que dar satisfação a ninguém sobre seus atos, viver de uma maneira realmente materialista, viver apegado à matéria. Porque a Terra, ela é envolvida por espíritos superiores e inferiores. Então, quando ele diz assim, que dia a dia, olha o progresso também se fazendo para o lado errado, que dia a dia a Terra, a humanidade terrena, ela está se aproximando das vibrações de condição inferior. Então a gente pode ir no livro Libertação. No livro Libertação, o André Luiz vai relatar para a gente a existência de uma colônia que ele chama de Cidade Estranha, o nome da colônia que ele dá. Essa região é uma região localizada nas trevas e que tem muito contato, como o Telésforo está dizendo, com os encarnados. E tem uma parte do capítulo 1 que ele diz assim: homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Então, porque ele tá nessa cidade estranha e ele está vendo que o quanto
esses espíritos, não é, perversos, acabam influenciando aqueles que com eles se afinam. Então, como a humanidade da Terra se tornou extremamente materialista, ela cada vez mais ela está sendo assediada por espíritos das trevas. E ele diz mais um pouquinho. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhe partilham a residência. Então, olha o que o André Luiz coloca para a gente no capítulo 1 do livro Libertação. Né? Então, a gente vai ver também, daqui a pouco, algo que como é o nome do... O Gúbio, né? Gúbio, que é um instrutor lá do André Luiz, ele fala, né, que... Deixa eu ver aqui, no capítulo 2, ele vai falar sobre o objetivo desse exército sombrio em nos acompanhar, porque essa é a preocupação do Telésforo, mostrar para todos nós, os encarnados, que nós somos vigiados pelas sombras. E nós que temos um passado complicado, no capítulo 2, o Gúbio vai falar assim, qual é o objetivo desses espíritos das trevas? O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o seu jugo tirânico. Olha só. Então, é por isso que o Telésforo aqui em 1944, né, ele já estava avisando a todos aqueles que iam se dedicar ao trabalho de ajuda aos encarnados e aqueles desencarnados nas regiões de sofrimento. Ele já estava avisando, olha, a coisa vai piorar. A gente sabe que existe esse círculo inferior em volta da Terra, mas com o nosso comportamento a coisa está piorando, vai piorar. E aí o Gúbio, no capítulo 2 do Libertação, fala que o objetivo é esse. O objetivo é manter a mente humana no seu primitivismo, só que, como a lei de progresso é lei de Deus, e também o planeta Terra chegou no momento da sua emancipação, não é? No concerto universal, a Terra vai evoluir com os habitantes que estejam com a boa vontade de evoluir junto, de melhorar o próprio comportamento. Olha, isso que a Teresa colocou na questão do que o Telésforo fala, da condição inferior, vibrações dos invisíveis de condição inferior, cada dia mais aproximando de nós, é claro, por nossa responsabilidade, nossa culpa, porque criamos sintonia, e quando ela fala realmente do materialismo. Allan Kardec, na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 2, ele diz assim, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Então, ele fala isso em outras ocasiões aqui do livro também. Então, o espiritismo, raciocinemos, sendo o mais terrível antagonista do materialismo, é claro que esses espíritos que querem nos influenciar para o mal, eles vão querer atingir quem? O movimento espírita. O espiritismo não. Esse a gente tem que colocar na cabeça, no raciocínio, que esse é intocável, inatacável, vamos dizer assim. Inatacável não, intocável. Porque ele é o consolador que Jesus nos prometeu, que vai ficar conosco para sempre. Palavras do Mestre Jesus. Se vai ficar conosco para sempre, ele não vai desaparecer. E aí, a gente também pega nessa questão de tantos problemas que a gente está vendo na sociedade de tempos para cá, a parábola do joio e do trigo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, em que Jesus fala para deixar crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar.
E mais adiante, no livro Vinha de Luz, o Emmanuel nos explica um pouco mais, ele dá mais uma explicação melhor sobre essa parábola, um raciocínio bem maior. E um trecho disso, ele diz assim, que quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele está dizendo para nós que ele nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então são as oportunidades que Jesus está dando à humanidade no sentido da auto-melhora, da melhora íntima, porque o planeta vai progredir. A destinação da Terra é ser um mundo superior. Aqueles habitantes que não acompanharem o progresso, que ficarem ainda coadunados, como diz aqui o Teléfono, na teimosia alheia e vibrando em condições com esses espíritos inferiores, não vai acompanhar o progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, em que Allan Kardec coloca que há muitas moradas na casa de meu pai, ele coloca num trecho aqui, no item 6, destinação da terra, causas das misérias humanas. Ele diz aqui, próprio Allan Kardec que fala, que a destinação da terra é o bem. Então, aproveitando isso, gente, a gente não fica com esse temor que o mundo vai acabar, vai explodir, vão ligar a bomba, vão botar a bomba dali e daqui. A humanidade sempre esteve em guerra, sempre. E, fazendo uma estatística, a grande maioria das guerras que houve foi questões religiosas, né? Discriminatórias. E nós participamos de quase todas elas. Então, que a gente confie nas palavras, que a gente treine a confiar nas palavras de Jesus, né? E que sigamos no nosso melhoramento íntimo. O que vai valer para nós é o nosso melhoramento íntimo, como a gente reage a essas influências inferiores que estão agora no momento cada vez mais avassaladoras, porque é aquilo, o joio está crescendo junto com o trigo com a permissão de Jesus. Nesse livro que a gente comentou, Libertação, no capítulo 2, o Gúbio, ele também fala uma coisa muito importante, que a nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento, porque, lógico, a gente vai ter que aprender a fazer as escolhas certas. Por isso é que Jesus permite que tudo aconteça, que ninguém está sendo coagido a fazer nada, todo mundo está fazendo de livre e espontânea vontade, para ele poder saber, quem é que está com vontade de progredir ou quem está com vontade de ficar estacionado do jeito que está. E o Gúbio, ele diz o seguinte: quando a criatura busca manejar a própria vontade, ela escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. É simples, é a lei de sintonia que funciona. Então, o Telésforo, como a gente leu aqui, ele diz que ele está preocupado porque as nossas vibrações materialistas, egoístas, orgulhosas, elas estão formando uma vibração cada vez mais grosseira, grotesca, em volta do indivíduo e em volta da coletividade. Se a gente lembrar lá do nosso estudo do Nosso Lar, o André Luiz informa para a gente que quando a Segunda Grande Guerra estourou na Terra, os campos de saída da Terra foram fechados, para que a nossa vibração grosseira não fosse expandida para outras esferas. Então foram fechadas os campos de saída, Então, nós estamos vendo que a Terra de lá para cá não melhorou muito. A gente continua cada vez mais vibrando de uma maneira muito desequilibrada, numa maneira muito grotesca. E isso atrai quem? É isso que o Telésforo está falando para a plateia. Isso vai atrair aos inferiores, àqueles espíritos que, como a gente comentou, o objetivo dele dos espíritos inferiores, trevosos, é manter as mentes humanas num estado primitivo.
não querem a evolução, não querem, né? Por quê? O primitivo você domina. Tudo é questão do poder. E toda vez que a gente se sentir... Porque essas influências inferiores, elas vão cada vez mais vão ser maiores na medida que a gente não suportar, que o nosso orgulho exacerbar, o nosso egoísmo, a nossa mágoa, que é um orgulho. E aí, nesses momentos, que todos nós o temos ainda, pela nossa inferioridade, que a gente se lembre que em torno de nós tem os amigos espirituais. Isso que eu ia falar. Novamente, na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec sobre a questão do abandono. Nós já lemos aqui. Se o Espírito guia, o nosso produto nos abandona. Ele diz que não, que ele se afasta pelo nosso comportamento. Mas num comentário tem um trecho que diz assim, os Espíritos respondem a Kardec: se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? O que ele está dizendo? Da companhia dos bons Espíritos, estabelecei entre vós e o vosso anjo guardião uma intimidade. Ele diz assim, estabelecer entre vós e eles essa interna intimidade que reina entre os melhores amigos, né? Então, ele diz que... Aí diz assim um trecho muito importante também, que esses espíritos que têm a missão de nos ajudar, ele diz assim, eles são mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Olha só, pega um amigo, aquele que está encarnado, não, esse é meu amigão, qualquer um da sua família, ele está dizendo que os espíritos que nos ajudam são mais ligados a nós do que esse. Olha que está aqui na questão 495. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Essa que é a questão, né? É a vontade. É a vontade nossa. Então, mas que a gente raciocine, né? Que em torno de a gente não está sozinho, nunca está sozinho. A gente sempre tem um amigo espiritual ou alguns. E tentando sempre nos ajudar. Agora, a gente tem que ter sintonia com ele. Nesse capítulo que a gente leu, quem tiver interesse, esses 4 primeiros capítulos do livro Libertação são realmente muita informação. A gente tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes, porque é muita informação. Ele diz, o Gúbio fala, que o nosso corpo, né, ele é ligado às esferas superiores pelo cérebro e pelo coração, e as inferiores pelo estômago e pela área sexual. Então, a gente já viu quanto é problemática, a gente tem desequilíbrio, né? Então... Não é que não é para fazer, gente, é porque é por causa do desequilíbrio. É que a gente, ao invés de valorizar, não é, a parte superior do nosso ser, a gente ainda fica valorizando muito mais a parte, não é necessária ainda, mas não fazer disso o objetivo essencial da vida, não é? Porque a vida, ela transcende das coisas materiais. Então, nós estamos chegando mais ao final de um programa. Hoje, nós estudamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. Desejamos a todos muita paz, muita saúde, que Deus abençoe vossas vidas, vossos lares. Muita paz. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.